Senhor, amados, mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar sobre seitas e heresias, e eu quero falar sobre uma das grandes heresias que tem sido implantada nos nossos dias. Podemos chamá-la de heresia moderna, apesar de ser um pouco antiga. É a questão do que dizem, tanto os adventistas como os testemunhas de Jeová, uma visão um tanto que diferente, mas que se encaixam, que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel seriam a mesma pessoa e Jesus seria criado, é o que acreditam os testemunhos de Jeová, e os adventistas dizem que Jesus e o arcanjo Miguel se tratam da mesma pessoa. Então nós vamos combater essa heresia nesse vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, dá aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo, é muito importante o teu comentário, e compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículos 4 e 6, está claro, diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei, ou eu hoje te gerei? Então, aqui é uma pergunta, Jesus não foi gerado, Jesus não foi criado. Quando a Bíblia diz aqui, feito tanto mais excelente do que os anjos, é porque Jesus deixou a sua glória, a sua divindade, desceu à terra, se humanizou e depois ele é exaltado e Deus lhe dá um nome acima de todo nome, aonde um dia todo joelho, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele foi feito, através da sua humilhação, novamente como antes o era, maior do que os seres angelicais. E os anjos são nossos conservos, segundo a Bíblia. Imagina um anjo diante de Jesus. Então, como pode Jesus e o arcanjo Miguel serem as mesmas pessoas? Então, em primeiro lugar, Jesus é superior aos anjos. Não tem como ele ser o arcanjo Miguel. Em Hebreus capítulo 1, versículos do 4 ao 6, Jesus tem um nome que é mais excelente do que os dos anjos. Deus nunca chamou um anjo de filho, da forma como se refere a Cristo. Os anjos devem adorar Jesus, está em Hebreus 1:6. Isto mostra que ele não é um deles. Então, nenhum anjo nunca recebeu adoração, mas Jesus sim recebeu adoração. Ser adorado é uma prerrogativa divina. Então, Jesus é adorado. Miguel nunca foi adorado, nunca recebeu adoração. Então, Miguel é um ser angelical, é um arcanjo chefe, porém Jesus é divino, Jesus é Deus, por isso recebeu e merece toda a nossa adoração. Em segundo lugar, Jesus é o Criador. Os anjos são criaturas. Em João capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, no Evangelho segundo escreveu São João, diz que todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, de Jesus Cristo de Nazaré. E João capítulo 1:1 deixa claro que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus é Deus. Quando Deus falou lá em Gênesis 1:27, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus não estava falando com anjos, ele estava falando com o seu Filho, Jesus, que é Deus. O Deus Filho estava falando com Deus Espírito Santo, ambos estavam ativos no período da criação. Também, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que ele criou todas as coisas, inclusive os principados e potestades, os anjos. Então, uma conclusão lógica nesse segundo ponto é que Miguel é criação, Jesus é criador. Logo, não podemos acreditar que eles são o mesmo. Eles não podem, não tem como ser o mesmo ser. Jesus é Deus, é o Criador, e Miguel é uma criatura. Em terceiro lugar, Jesus recebe oração.
anjos não recebem oração. João 14, versículos do 13 e também o versículo 14, Jesus promete ouvir e responder orações feitas em seu nome. Em nenhum lugar da Bíblia os homens são instruídos a orar a anjos. Onde é que está na Bíblia essa heresia? De alguém falar com um anjo, pedir alguma coisa a anjo, orar a anjos. Em nenhum lugar. Agora, orar a Jesus, Jesus mesmo ensinou a orarmos a Ele, a pedirmos a Ele em João 14, 13 e 14. Em Atos 7, 59, Estevão ora a Jesus e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Jesus sim recebeu e recebe a nossa oração. Anjo nunca recebeu oração e nem adoração. Em quarto lugar, Jesus tem toda a autoridade. Miguel é um servo. Agora, antes de continuar, eu quero convidar você que quer se aprofundar na escatologia bíblica a conhecer o meu curso Escatologia Descomplicada. Está aqui embaixo na descrição, também fixado no primeiro comentário, ok? Escatologia Descomplicada, que ensinamos do estado intermediário, onde estão os mortos em Cristo, sem Cristo, de forma detalhada, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, 7 anos de grande tribulação, o milênio que virá sobre a terra, Satanás sendo preso, depois sendo solto, enfim, até a consumação dos séculos, passando pelo juízo final. Falamos de todo o processo escatológico de forma cronológica e didática para que você venha aprender de uma forma facilitada. Se você gosta de ler e quer aprender sobre a abertura dos 7 selos do Apocalipse, eu lancei recentemente a minha mais nova apostila ou e-book, como queira, para que você venha adquirir e aprender de forma detalhada sobre a abertura de cada um dos selos, dos 7 selos do Apocalipse, ok? Voltando aqui, Jesus tem toda a autoridade. Miguel é um servo. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Mostra na Bíblia Miguel tendo todo o poder. Judas, versículo 9, Miguel, mesmo sendo um arcanjo, não ousou proferir juízo contra Satanás. Então veja que ele disse: Deus, o Senhor te repreenda. E Jesus, não, Jesus repreendeu Satanás. Então há um contraste. Miguel contende com Satanás, Jesus derrota com uma só palavra, Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Então não tem como Jesus e o arcanjo Miguel serem as mesmas pessoas. Em quinto lugar, o título arcanjo é singular, mas Jesus é chamado de Deus. Jesus é chamado de Deus. Arcanjo significa chefe dos anjos, usado no singular, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e Judas, versículo 9. Mas Jesus é chamado diretamente de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Jesus é Deus, nunca foi criado. Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele e através dele, sem Ele, nada do que foi feito se faz. Agora, João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu, são as palavras que o Tomé fala a respeito de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. O arcanjo Miguel nunca foi e nunca será Deus. Agora, concluindo, Jesus é infinitamente maior do que o arcanjo Miguel. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é aquele que perdoa pecados. E Jesus é o Senhor ressurreto, o juiz de vivos e mortos. Esse é o nosso Jesus. Nada tem a ver com o arcanjo Miguel. Miguel é um anjo, é um chefe dos anjos que foi criado por Jesus, que foi criado por Deus, que é Jesus. Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, porém um só Deus. O poder que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem,
e nós temos comprovações bíblicas a respeito disso. Os atributos de Deus, o Pai, estão sobre Jesus, o Deus Filho, e sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que assim como Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, o Deus Filho é onipresente, onisciente, onipotente. Então ele sabe de tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem todo o poder, tudo está patente diante dos seus olhos, ninguém se esconde dele, ele sabe de tudo e todas as coisas, ele é o Senhor. Miguel é um servo, Miguel é um anjo que foi criado de uma classe angelical específica e poderosa, que são os arcanjos. Porém, Jesus é maior do que Miguel. Jesus é maior e sempre foi e sempre será do que qualquer anjo. Jesus é o único que teve a capacidade de dizer lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, se não me foge a memória: eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, aquele que morri, mas estou vivo, aquele que há de vir. Esse é o nosso Jesus. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e ômega, última letra do alfabeto grego. Esse é outro atributo de Deus que está na pessoa de Jesus, porque ele é Deus, que é o atributo da eternidade. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Ok? Espero que você que tinha alguma dúvida a respeito desses ensinamentos heréticos de que Jesus seja a mesma pessoa do arcanjo Miguel, essas dúvidas tenham sido dissipadas da sua mente, do seu coração, e que você possa examinar as Escrituras e pedir a ajuda do Espírito Santo para interpretá-las e entender a Bíblia do jeito que ela é. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido através desse vídeo. Então compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal, clica no sininho aí para receber todas as notificações, dá aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, assim compartilhe com mais pessoas, comente, fale, tire dúvidas, participe aqui conosco. Tudo isso é muito importante para ajudar o nosso canal. E se você puder, adquira um dos nossos cursos, que também vai ajudar o nosso canal aqui a melhorarmos imagem, a melhorarmos o ambiente, a melhorarmos tudo que for possível para a glória de Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome do Senhor Jesus.